Passo a palavra à doutora Ana Luísa Vogado de Oliveira, que falará pela AMB. Obrigada novamente pela palavra, Excelência. Gostaria de reiterar todos os meus cumprimentos a todos os conselheiros e conselheiras que faço na pessoa da ministra-presidente, do ilustre corregedor. E vou pedir vênia, após o voto de Vossa Excelência, para acompanhar o meu colega aqui na tribuna e fazer alguns esclarecimentos e pedir um pouco de atenção a esse caso. E a primeira questão é tentar separar aqui os dois cenários. Primeiro, o que é noticiado, e depois o que realmente aconteceu, que foi muito bem exposto pelo meu colega. Primeiro, o que é propagado. Desembargador concede prisão domiciliar a réu, que foge logo em seguida. E com base nessa frase, com base nessa notícia, a gente tem uma tentativa de atribuir uma responsabilidade ao magistrado por uma fuga de um réu. E essa comoção das notícias pode até mesmo ter sido o ponto fulcral para a instauração dessa reclamação disciplinar. E são algumas questões que são colocadas no processo para tentar investigar o magistrado. Então, se ele poderia ter dado essa prisão, se ele poderia ter dado a prisão domiciliar em plantão, essa liminar no habeas corpus, se o réu teria os requisitos ou não para a prisão domiciliar, segundo a recomendação 62 do CNJ, se teria havido ali uma supressão de instância, mas em nenhum momento no processo alega-se ali uma imparcialidade do magistrado, um favorecimento seu ou de terceiro, qualquer tipo de relação com o réu. Não é isso o caso dos autos. O que está se analisando é realmente a correção da decisão do magistrado. E essa correção, ela entra no ato jurisdicional do magistrado e não pode ser analisada pela via disciplinar, como a gente já vem falando aqui algumas vezes. E, apesar de eu ter adiantado tudo isso, eu gostaria de voltar um pouquinho ao que o meu colega explicou sobre o que aconteceu. Então, a gente viu o cenário das notícias, mas exatamente o que aconteceu. Foi a impetração de um habeas corpus ali no feriado de Tiradentes, em 2020, na época da pandemia, quando tinha altas medidas de restrição, de isolamento, um alto temor por toda a sociedade do risco de contaminação e no bojo da recomendação 62 do CNJ, que permitia aqueles presos que estivessem no grupo de risco, então que fossem idosos e tivessem comorbidades, que não tivessem cometido crimes com violência ou grave ameaça, que fossem beneficiados pela prisão domiciliar. E foi impetrado esse habeas corpus justamente porque o réu contava com 62 anos de idade e ele possuía diabetes, que era colocado ali como um alto grupo de risco para a Covid. E esse habeas corpus e esse pedido de prisão domiciliar ele foi feito em primeira instância, mas após 20 dias ali sem nenhuma decisão do magistrado, os advogados impetraram o habeas corpus contra o ato coator omissivo do magistrado de origem, justamente no plantão. E a petição de habeas corpus ela estava muito bem fundamentada. Uma petição que constava ali todos os requisitos da aplicação da prisão domiciliar para aquele réu. Tinha elencado vários réus no Brasil inteiro que foram beneficiados com a prisão domiciliar em casos semelhantes, inclusive no próprio tribunal. E, a partir disso, o desembargador decidiu conceder ali aquela medida liminar, dado o perigo da demora e o risco que lhe foi apresentado. E o réu foi colocado em prisão domiciliar. Após, o processo voltou para o relator, e quando o relator pega esse processo, ele revoga a prisão domiciliar, e aí, então, o réu foge. E foi esse o cenário. Foi esse o cenário inteiro. Não teve ali nada de estranho na decisão do desembargador. Ele proferiu várias decisões liminares naquele dia, seja deferindo, indeferindo, e esse é só mais um deles. E estava muito bem fundamentada, a decisão dele foi muito bem fundamentada, baseada, inclusive, na recomendação 62 do CNJ, porque o réu cumpria todos os requisitos. E havia um perigo ali da demora no plantão, porque se a vida não é um grande requisito para o perigo, imagina o que mais seria. Principalmente em um contexto de pandemia, em que muitos de nós perdemos pessoas muito queridas. Então, estávamos todos tentando nos proteger, proteger nossos familiares. E um réu que não tinha ainda uma condenação transitada em julgado, que era idoso, tinha comorbidade, ele não poderia ter o mesmo tratamento, e tanto poderia que foi a recomendação desse CNJ. E foi apenas esse tratamento que tentou dar o magistrado. E talvez até com uma sensação de que com medo de que se algo acontecesse com aquele réu, se ele fosse contaminado, viesse a óbito, ele estaria aqui também nessa via tentando ser sancionado.
A gente estava num período de completo caos nos presídios. A contaminação estava extremamente alta e Mato Grosso do Sul era recordista nacional na quantidade de presos contaminados por Covid. Então, tentar entrar no mérito da decisão do magistrado é extremamente perigoso de a gente paralisar os magistrados com medo de dar essas decisões. Então, quantos magistrados estão todos os dias em plantão decidindo sobre vida, decidindo sobre casos extremamente graves, como esse, que estava ali em perigo a vida do réu? Se eles se sentirem amedrontados de darem suas decisões, o que vai restar do Poder Judiciário? Não é só um prejuízo aos magistrados, é um prejuízo às partes, é um prejuízo aos advogados. Então, por isso que, não havendo nenhuma justa causa para a instauração do processo administrativo disciplinar, seria muito perigoso essa instauração. Então, por isso, a MB vem aqui requerer o arquivamento da reclamação disciplinar sem a instauração do processo administrativo. Muito obrigada.